seja calmo. Pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar nenhum problema. Que assim seja. Agora nosso irmão Diego vai fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade. Pai infinita bondade e amor, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de aprendizado, por mais uma noite de trabalho. Derrama, Senhor, os teus fluidos benéficos sobre todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos sair um passo a mais à frente na nossa evolução, que possamos colocar em prática as palavras do nosso Mestre Jesus e nosso irmão maior. Que Maria Santíssima possa nos acolher com seu manto e possamos sair melhores dessa noite de aprendizado. Que assim seja. Vou chamar agora o nosso irmão Stephanie para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 25, item 6. Observe os lírios do campo. Não acumule tesouros na terra. Ande a ferragem e os vermes irão consumi-los. E onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumule tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes irão consumi-los. Observem os pássaros do céu. Eles não semeiam e nem colhem, e nem guardam nada em celeiros, mas o Pai Celestial os alimentam a todos. Será os homens não valem mais do que os pássaros? E qual dentre vocês, por mais que queira, pode acrescentar meio metro à sua estatura? Porque também se preocupa com a roupa. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Entretanto, eu afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, nunca se vestiu como eles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá em vesti-los homens de pouca fé. Não se inquietem, perguntem o que vamos comer, o que vamos beber, qual o que vamos vestir. Item 7. Se a palavra de Jesus fosse levadas ao pé da letra, eles seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, por consequência, de todo progresso. Com esse ensinamento, os homens se limitariam a esperar passivamente que as coisas acontecessem e suas forças físicas e intelectuais ficariam inativas. Se essa tivesse sido sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo e hoje viveria sem ter o que fazer. É evidente que esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria com contradição com o que ele disse em outras ocasiões e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-las. Essas palavras devem ser entendidas como sendo apenas uma comparação poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, desde que esforcem e trabalhem. Se a ajuda não vem de forma material, a providência nos inspira as ideias com as quais conseguimos achar os meios de nos livrarmos. Por nós
mesmo nas dificuldades. Deus conhece nossas necessidades e as atende segundo necessário. Mas o homem, sempre satisfeito em seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entregue à própria sorte. Torna-se infeliz por sua própria culpa e por desprezar as advertências de sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências, para que eles lhe sirvam de lição para o futuro. Assim seja. Entregar a palavra agora ao nosso palestrante de nação. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, o amor de Cristo, esteja com todos nós. Ajeitar aqui a cola. Então, vou dar a cola e começar a primeiro. Brincadeira, pessoal. Hoje nós viemos mais uma vez nessa casa com esse estudo, né? E com o tema observai os rios dos campos. Essa frase ela foi proferida pelo Divino Mestre, nosso guia modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conhecedor, né, das inquietações humanas. Ele conhecendo cada ser que o rodeava, que convivia com ele, que o cercava na multidão, que adentravam aos templos. Né? Ele conhecia o íntimo de cada ser e, vendo que o que mais os atingia era justamente as inconformações, as inquietações, as lamentações, as revoltas, as energias negativas que ao longo dos anos iam, digamos assim, cristalizando e com isso desencadeando enfermidades tanto no corpo quanto no espírito. E Cristo usou essa frase, porque ao longo da história da humanidade, temos narrativas de conflitos, de dificuldades, de provações, perdas e problemas que os seres humanos têm enfrentado nos mais variados, você concorda? Desde que a humanidade acordou neste planeta escola, neste planeta hospital. As enfermidades, os conflitos, as lutas, desde que o ser humano foi colocado neste planeta, começaram a surgir, porque a necessidade de evoluir, de progredir, trouxe a esse planeta espíritos em desenvolvimento, em aprendizado, em crescimento. Não vieram aqui espíritos iluminados e perfeitos. Vieram alguns, em missão de auxílio. Como foi Moisés, como foi Elias, como foi Jesus Cristo, como foi Buda, como foi Gandhi. Então, vários auxiliares digamos assim, do Criador do Universo. Eles vieram em missão elevada, na grande maioria vieram para justamente trabalhar, buscar o aprendizado, se lapidar, evoluir e retornar com uma etapa de aprendizado concluída. Quem aqui já passou ou está passando
garante que não vai passar por dias tempestuosos. É da humanidade. Ou já passou a dificuldade, ou está passando, se não passou, não está passando. Graças ao divino, né? Mas também não estamos dizendo que futuramente não enfrentá-lo, né? Não é muito presente nos dias de hoje, assim como em época passada, os seres que habitam esse planeta, né, enfrentar dificuldades. É normal, né? Faz parte da evolução humana, como eu disse no começo. Então, os seres humanos que procuravam Cristo, ele já sabendo, né, de suas necessidades maiores, das suas urgências, do seu socorro, do seu auxílio, ele sempre tecia comentário edificante, não tecia julgamento. Era essa a grande lição de Cristo nos dias que aqui teve. Qualquer ser humano que o procurasse, com qualquer necessidade, com qualquer imperfeição, não passava pelo Cristo por julgamento. Cristo acolhia, independente de religião. Havia interesse político na época dominando, havia, né? O judaísmo, né? As religiões dominantes já se incomodavam, né, com a pregação de amor do divino mestre, mas Cristo não entrou nesse mérito de política, de simplesmente trouxe a mensagem de amor, de caridade, de acolhimento, de perdão. Quando em suas explanações o interrogaram: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes. Ele simplesmente refletiu e disse: em verdade eu vos digo, não devemos perdoar 7 vezes, e sim 70 vezes 7. Então ele trazia nessa mensagem, né, um arcabouço completo de ensinamentos, de mensagens que o ser humano, colocando em prática, livraria de boa parte de seus problemas, de sua enfermidade. E quando, na hora principal, na hora inicial do diálogo, do socorro, do auxílio, ele sempre recomendava a todos aqueles que assistiam: vá e não pegue mais. Né? Como quem diz: vá e esqueça o que você anda fazendo, não faça mais. Por quê? Para que algo pior não te aconteça. Ele sabia que as energias, né, que circundavam aquelas atitudes, aquelas escolhas, aqueles posicionamentos, iriam acarretar os mesmos problemas que tinham levado a ele. Então era essa a mensagem do Cristo. Então, como a população pavorosa, inquietante, né, buscava uma solução rápida, ele simplesmente pediu que observem os lírios dos campos. Ele quer dizer o quê? Que Deus assiste a todos. Tenham esperança, tenham fé, aguardem o tempo, que tudo se resolve. Porque o ser humano, né, ele hoje quer viver, se martirizar pelo ontem, vivendo hoje e já planejando amanhã. Né? Não vive. Né? O ser humano ainda não aprendeu a viver um dia por vez. Viveu hoje, o momento, o agora. Se ele não está acomodado com o que aconteceu com ele ontem, se ele não está inconformado, se ele não está se queixando com o que ontem aconteceu, com o que ontem lhe magoou, com o que ontem lhe feriu, com o que ontem lhe deixou
sua vaidade, se ele não estiver machucado com isso, ele está pensando amanhã como é que eu vou ser. Não, nós não pensamos, né, nunca em agradecer até onde já chegamos e pedir, né, que o amanhã nos seja mais, digamos assim, proveitoso, mais iluminado, mais orientador das nossas coisas, da nossa caminhada. Então, a gente sempre tem visto, né? A gente reclama por conta de situação financeira, perdas afetuosas, amorosas, paixões, né? Ainda hoje, né? Que ficaram lá quantos e quantos anos, né? Mas a pessoa ainda como se o que enfrenta hoje, o responsável tivesse sido o outro. Cria sua expectativa no amanhã como se fosse necessário para se viver o hoje. Nós ainda não temos a virtude de aguardar o tempo necessário das coisas. Não temos. Né? Digo e repito, quando nós não nos martirizamos por questões do passado, nos inquietamos com questões futuras. E o hoje fica muito, né, perturbado em função disso. O ser humano, na sua evolução, né, na sua caminhada, na sua trajetória espiritual, tem visto pessoas, né, exemplos da humanidade, que, como ele conseguiu, né, como ele conseguiu equilíbrio emocional, como ele conseguiu levar mensagem transformadora, desenvolver projetos de auxílio à humanidade, vivendo um dia de cada vez no momento atual. Vamos a um exemplo? Irmã Dulce, né, a grande, né, virtuosa da Bahia, com um trabalho de caridade imenso, reconhecido tanto aqui no Brasil como fora. Né? Ela vivia pedindo hoje para os que estavam passando fome no agora, os que estavam doentes no agora. Uma coisa de cada vez. Ela nunca parava para dizer, em determinado tempo houve esse sofrimento, houve o ontem, serve de lição, de aprendizado para as construções do hoje. Então assim foi com Madre Teresa de Calcutá, pessoas empenhadas, né? Empenhadas em atender, socorrer e amparar, mas com esse propósito, né? Via o futuro buscando o acolhimento presente, buscando o trabalho no momento atual. Então, a gente nessa análise, quando Cristo afirmou nessa frase, observem o livro de Deus, gente, suavizem os sentimentos, acalmem, né, a ansiedade, mantenham, né, os pés no chão, vamos com calma, porque tudo se vive no seu momento atual, tudo se vive na hora de chegar. Não adianta, né, a gente hoje querer que o que está para acontecer, talvez nem aconteça, né, já sofreu de velho. Tem gente que sofre por antecipação, né? Já tece toda isso, tudo vai dar errado, né? Não vai acontecer, não é possível, não tem como, né? Cria já
essa barreira, essa negatividade. Isso aí influi, né? Fica-se o quê? Ansioso, cria sua expectativa, né? Por conta da ansiedade, muitas vezes, né? É tamanho que passa a depender até de auxílio medicamentoso. E assim a gente vê, né, muitos em processo de enfermidade, primeiro psicológica, depois detona no físico, em função dessa expectativa, dessa, né, digamos assim, busca descontrolada. Poderia, né, refletir, não, deixe que chegue o momento, deixe que a dor, né, que a dor me chegue, se tiver que chegar, porque às vezes nem chega, e a gente já está aqui já abrindo a carteirinha de comprimido para tomar, né? Mas, meus irmãos, a gente sabe, né, que Cristo sempre nos orientou da melhor maneira possível. E a Igreja Católica, né, eu costumo dizer que eu sou grato, hoje na doutrina espírita, mas estou muito grato por ter nascido em berço católico. Né? Lá na residência que eu vivia, os primeiros degraus, né, na meninice, ninguém tomava um café no domingo sem ir para a missa, na matriz. Né? Quando ela vai perto do cemitério, na frente de Campos, né, e mãe colocava 6 filhos na frente, eu era o menor, parecia uma galinha cheia de filhos, na matriz, para assistir a missa. Só tomava café quando assistisse a missa. O que foi que Dona Zefinha despertou na gente? Primeiro, acreditar na existência de um ser supremo e amoroso. Acreditar na existência de Deus. Segundo os dogmas da Igreja Católica, tudo bem, né? Mas ela despertou, tenham fé em Deus. Acho que esse foi um grande legado da Igreja para a família, né? Que depois de despertarem, entenderem e buscarem, né, suas convicções religiosas, alguns não são mais católicos, do reino espírita, porque algumas interrogações, algumas dúvidas que eu trazia, ainda como coroinha, né, que eu lia a Bíblia, não me respondia, eu encontrei a resposta na doutrina espírita. Né? Então, mas a Igreja Católica, eu sempre cito o nome de algumas pessoas que fizeram ou fazem parte da história da Igreja Católica. Né? Então, meus irmãos, o mundo conheceu um cidadão, né, por nome de Ângelo Giuseppe Roncalli. Mas ele era mais conhecido com outro nome. Esse cidadão, ele foi mais conhecido como o Papa João Paulo XXIII. O Papa João Paulo XXIII, ele desenvolveu alguns pensamentos, 10 pensamentos, né, 10 frases que eu considero, né, digamos assim, bastante proveitosas, e intitulado o Decálogo da Serenidade. Para a pessoa ficar sereno, mais calmo, mais paciente, né? Não sofrer por antecipação e nem sofrer pelo que já passou. Então ele diz o seguinte, né, nesse decálogo, eu vou levar para compartilhar com os irmãos lá no Centenário de Vida. O primeiro item desse decálogo, João 23 diz: só por hoje, tentarei de viver explosivamente este meu dia, sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma só vez. Não tem ser humano que quer resolver hoje que não resolveu em 50 anos. Tem pessoas que querem recuperar o tempo que já
inquieta, incomoda, fica, o estado nervoso alterado fica. Porque se protelou, né, tanto tempo para se tomar uma decisão, para se resolver, e tem que ser resolvido hoje, não existe, né, essa obrigatoriedade. Então, esse é um que eu acho interessante, né? Vamos com calma. Se o tempo se arrastou, né, levando consequências, problemas por todo esse tempo, um dia a mais, vamos refletir, vamos aguardar e resolver, né? O segundo do decálogo, ele diz: só por hoje terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros. Só por hoje eu terei o máximo cuidado com o meu modo de tratar os outros. Muitas vezes, no trato, nas relações, nós, por pequenos, detalhes pequenos, digamos assim, coisas que passariam despercebidas, né? A gente se estressa, trata mal a pessoa, é indelicado, descortês, né? Agride verbalmente, mas a proposta é só por hoje que eu vou tratar bem, né, os outros. Delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém e não pretenderei melhorar ou disciplinar ninguém, senão a mim mesmo. Essa é mais uma, né? Não corrigir, compreender. Cada um tem a sua maneira de ser, tem a sua individualidade, né? Tem os seus gostos, suas preferências. Né? Então, se eu tiver que corrigir, eu vou corrigir a mim mesmo. Esse, né, a gente acha que é importante, né, na visão, né, do contexto de João Paulo 23, né, e ele está certíssimo. Ele diz no terceiro decálogo: só por hoje me sentirei feliz com a certeza de ter sido criado para ser feliz. E quem disse que nós não fomos criados para sermos felizes? Nós fomos criados para sofrer? Não estava no plano de Deus, não está no plano do Criador trazer, né, a esse homem. Sabemos que vamos enfrentar dificuldade, mas não com o propósito de aqui sermos infelizes. Muitas vezes buscamos e até em equívocos cometidos nos deparamos com momentos infelizes. Mas não é a determinação divina do Criador de trazer um filho aqui e ele ser feliz. Porque quando, né, criada, todos os seus filhos foram criados de forma simples e ignorante, no mesmo estágio. Deus não deu privilégio, não criou ninguém, um anjo na angelitude e o outro na perversidade. Não seria justo, não é atributo de Deus criar dois seres diferentes e cobrar dos dois, né, o mesmo desempenho. Né? Vejamos um exemplo. Nós, pais, mães, seres humanos imperfeitos ainda somos, procuramos tratar os filhos iguais? Procuramos tratar os filhos iguais. Imagine Deus na sua perfeição, né, no seu poder, na sua sapiência. Então, não estava. Eu vou criar a geração para ser feliz e Diego para ser um sofredor. Eu vou criar a Andréa, né, tudo lhe sobrando, e vou criar Gileide, tudo lhe faltando. Não faz parte. Não acreditem nessas orientações que nós viemos
esse destino, né, em sermos diferentes de outros. Somos todos filhos do mesmo Pai. E a assistência e o amparo que Ele dá a um, oferece a todos. A condição que Ele oferece a um, oferece a todos. A oportunidade é dada a todos. Se hoje estão em posições diferentes, é questões evolutivas, de passagem por várias encarnações, de oportunidades, né, abraçadas, realizadas com sucesso, e outros que ainda não realizaram a tarefa como de fato devia. Então, no quarto decálogo, só por hoje me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem a mim. Tem pessoas que onde ele chega, o ambiente todo tem que mudar para se moldar o jeito dele. Tem. Então, por que o ser humano, pelo menos por hoje, né, onde ele chegar, ele desenvolva empatia, entendimento, compreensão e contribua com o ambiente como ele se torna? Então, tem que mudar todo o ambiente que é para se mudar, né, se adaptar ao jeito dele. No quinto, só por hoje dedicarei 10 minutos. Só por hoje dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura. Lembrando-me que, assim como é preciso comer para sustentar meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a vida de minha alma. É a lei do progresso do conhecimento. Né? Enquanto o corpo necessita, né, do alimento material para manter-se, né, vivo e transportando, mantendo o espírito em sua tarefa, o espírito também precisa de alimento para continuar na sua trajetória, e alimentos edificantes de leitura saudável, né? Através dessa leitura de aprendizagem também traz, né, mensagem para outros, para ele mesmo, melhora, né, a sua compreensão do seu entendimento. No sexto, diz: só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Essa, né, a gente também deve ter, muitas vezes não vai aqui, né, tecer julgamento, comentário de forma nenhuma, mas você fazer uma boa ação sem que aquela pessoa que esteja mais próxima de você saiba o que você fez. É uma virtude. Eu fiz, foi atendido o propósito, né? Foi salutar, foi benéfica, não precisa propagar essa doação. Não tem necessidade, né, de dizer como foi que socorreu, quem foi que socorreu, por que socorreu, né? Não é, digamos assim, uma ação, né? Uma ação que muitas vezes fere até aquele que foi assistido, expõe aquele que foi assistido, né? No sétimo, ele diz o seguinte: só por hoje farei uma coisa que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém saiba. Então, eu não gostei de fazer, fiz, mas se me ofendeu, então manter, né, o silêncio, não divulga, segura, não relata e não propaga. No oitavo,
Só por hoje me farei um programa bem completo no meu dia. Talvez não execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo, e me guardarei bem de duas calamidades: a pressa e a indecisão. Então ele disse, só por hoje ele programaria, né, o que ele quer fazer com a vida dele. Ele teria um projeto, só por hoje ele teria esse projeto. E se der errado, tudo bem, faz parte dos projetos. Ninguém é infalível. Né? Ninguém é infalível. Se der errado, tudo bem. E se acontecer, ele sabe que vai servir de reflexão para que ele não tenha pressa em executar. E que também não fique indeciso quando precisar de fazer outro projeto. O nono, ele disse, só por hoje ficarei bem firme na fé de que Deus, na fé de que a divina providência se ocupa de mim. Mesmo se existisse só eu no mundo, ainda que as circunstâncias me mostrassem o contrário. Ele coloca nesse nono decálogo que só por hoje ele tem a certeza de que Deus se preocupa com ele. E qual é o filho que Deus se preocupa? Quem é esse ser, né, que já no plano espiritual, né, nos projetos reencarnatórios, nas colônias que programam a nossa vinda para aqui, né, ele já nos entrega, né, irmãos cuidadosos, né, para ficar sempre nos orientando, nos amparando, nos fortalecendo, nos orientando. Isso é a prova de que Deus se preocupa com cada um de nós. E não tem local nenhum, né, ambiente nenhum que esteja um filho de Deus passando por necessidade e lá não vá o socorro, e lá não chegue o auxílio. Quem já leu aqui o livro Memórias do Suicídio? Já leu? É um livro muito forte. Ele relata, esse livro, relata a experiência no plano espiritual e do ser humano que deu a própria vida. E no seu estado consciencial, ele se encontra numa região de sofrimento e de dor. Mesmo nessas regiões de sofrimento e de dor, a divina providência tem filhos dedicados no bem comum que assiste, que socorre e que ampara. Não deixa ninguém, não, digamos assim, pensem, imaginem ou afirmem, eu estou desamparado de Deus. Deus esqueceu de mim. Não existe. Deus não deixa nenhum filho, né, sem assistência. O que acontece muitas vezes é que nós nos, digamos assim, afastamos um pouco dessa assistência. Nós não conectamos com essa assistência. Nós não ligamos a esses mensageiros. Nós não buscamos aí, não é de Deus o problema, não é da equipe espiritual, não é dos socorristas, é do ser que se encontra numa vibração que está difícil de ser acessado. Mas a providência divina sempre terá um momento de estender o socorro, de levar o amparo aonde quer que esteja um ser humano. E para fechar, ele diz no verso: só por hoje não terei medo de nada. Em particular,
Não terei medo de gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. Eu acredito que, em função do que ocorre, né, algumas pessoas ainda acham que não tem mais bondade no mundo, né, que não tem mais, digamos assim, virtude. Mas você já imaginaram se o mal, né, fosse maior do que o bem na terra, seria um lugar habitável? Não seria. Ainda oferece condição de caminharmos em dificuldade, de enfrentarmos a luta, porque o bem supera o mal ainda. E não vai chegar, acredito, pode ficar, não vai chegar esse momento de aqui o bem, né, ser superado pelo mal, porque o projeto, a fase que vive o planeta, nessa fase de transição, né, está se depurando, né, está se progredindo mais, se buscando mais a espiritualidade, se estendendo mais a mão. Aí tem notícias, é porque infelizmente ainda o que vende são as notícias desagradáveis. Mas tem gente atendendo pessoas gratuitamente, socorrendo, amparando, sendo voluntário, né? Vamos ver Médicos Sem Fronteiras, né, em regiões de guerra, pessoas colocando a vida, né, em risco por outros que não conhecem, que não têm nem grau de parentesco, né? Pessoas que buscam, né, com afinco estudar para descobrir tratamento para enfermidade, para cura. Muitas vezes o que move ele não é nem a recompensa financeira do seu estudo, é ver o socorro chegar, é ver a cura chegar, é ver o amparo chegar. A gente vê, né, pessoas, né, que saem para a Amazônia, enfrentam, né, violência na Amazônia, enfrentam dificuldade na Amazônia. Para o quê? Para assistir um índio que está, né, sem assistência médica. Tem muita coisa boa ainda, né, muita ação boa, edificante, grandiosa, amorosa, mas infelizmente quando a gente vê a divulgação é mais aquele do alerta, né, que só é que o jornal, não sei se ele está em circulação, acho que era a Folha de Pernambuco, ainda tem mais não, ainda tem. Domingo, quem teve a oportunidade de abrir a Folha de Pernambuco, eu comentava com o rapaz, né, no caderno, né? Eu digo, rapaz, qualquer dia esse jornal vai mandar um cadáver para quem assina, porque só tinha sangue, só tinha notícia ruim. Menino, era tanta coisa, rapaz, como é que pode? Mas está vendendo no momento, vendo, né? Se botasse, né, um vespertino com ações, né? A pessoa olha, deixa para lá, nem percebe, deixa lá no canto, mas ainda é da condição humana. Então, meus irmãos, a gente sempre buscando, né, analisar, ouvir mensagem. Tem uma mensagem que muito me chama a atenção e tem no YouTube. Acho que é conhecido de muitos. Agora, de vez em quando, com certa frequência, eu vou lá, abro essa mensagem e ela tem um conteúdo belíssimo. Veja o seguinte: eu sou contador de história, né? Eu gosto de contar histórias. A gente gosta de contar alguns fatos. Eu trabalhei numa loja aqui na minha adolescência e só tinha uma rádio em Arco Verde, rádio cardeal. E às 18 horas, né, às 18 horas, parava a programação da rádio cardeal e circulava, vinculado, desiderado com Cid Moreira.
Meu amigo, é um belíssimo conteúdo. Aquilo aí você vai lá, pega, escuta, manda para um amigo, né? Porque o que traz aquela mensagem é riquíssima. E eu sabia que estava varrendo a loja, era contínuo na loja, quando estava 6 horas, eu achava a vassoura e ficava por um. Só voltava a pegar na vassoura quando terminava, se morrer, desiderado. Né? Mas com o tempo eu fui perdendo algumas sequências daquele, que era como se fosse um poema. Né? Um poema. Mas o que é que diz desiderado? Né? Para que nós possamos, né, nos acalmar e observarmos, né? Observar o livro dos campos. Né? Ele diz o seguinte: siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa, lembrando que há sempre paz no silêncio. Já é uma abertura, né? Seguir tranquilamente entre a inquietude e a pressa, porque existe paz no silêncio. Barulho, né? Algazarra, gritaria, né? Correria, né? Torna o ambiente agitado. Tanto quanto possível, não é obrigado, né? Mantenha-se em paz com as pessoas. Evite as pessoas agressivas e transtornadas. Elas afligem o nosso espírito. A gente sabe que tem, né, pessoas que realmente até a energia em torno, né, dela nos inquieta, nos deixa, né, irritados. Mas a gente evita e mantém a calma, né, que ele siga. A observação que quando ela diz: fale a sua verdade mansa e claramente. Não precisa levantar a voz, não precisa gritar, não precisa agredir, usar a voz feminina. Fale a sua verdade mansa e claramente. E ouça dos outros. Eles também têm a sua própria verdade. Mas tiração quer dizer, não é ser perfeito, quer só dizer a verdade, não quer ouvir. Eu quero dizer a Bíblia, eu quero escutar assim. Né? Então, se você, né, e não se compare com ninguém, se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e magoado. Não se compare, porque você vem dizer, se fulano, quando você diz fulano, olha, eu não fizesse isso aqui não está correto, tu vem falar isso comigo, e fulano, ele tem que comparar com o outro. O primeiro sinal de quem não quer se melhorar é apontar que tem mais errado do que eu. É o primeiro sinal. E quem não quer se melhorar é dizer: olha, o chefe é pior do que você não quis nada. Gente, o problema é que quem tem que melhorar sou eu. Né? E aquele, com o seu tempo, vai, né, melhorando. E ele diz uma frase que nós, como se tivéssemos esquecido, ele diz que você é filho do universo. Não é pouca coisa não, nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas e aves, né? O céu e o universo, né, tem o mesmo DNA nosso. E ele diz que a gente merece estar aqui. A gente merece estar aqui. Mas tudo, né, tudo que a gente pode, né, referir, né, e tirar lições e proveito, a gente pode compartilhar. Essa eu recomendo, desiderado. Né? Tem com Cid Moreira, tem outros, né, outras pessoas. Ele diz, na outra parte do texto, ele diz: olha, seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de astúcia. Né?
E não se desespere, né? Não se desespere com perigos imaginários. Tem pessoas que imaginam o perigo e já entram em pânico, né? Às vezes tem medo do bicho sem nem ver de que se trata, né? Então não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Então, alimente, meus irmãos, alimente a força do Espírito, né, que o protegerá do infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários, né? Portanto, meus irmãos, estejam em paz com Deus, como quer que você o conceda, ou na Igreja Católica, ou na Umbanda, ou no Espiritismo, ou no Protestantismo. Esteja em paz com Deus e com sua consciência. Faça ao próximo o que gostaria que fosse feito a você. Aí você mantém a sua tranquilidade, a sua paz espiritual, né? Pois mantenha a paz com a sua própria alma, apesar de todas as falsidades, fadigas e desencanto. O mundo ainda é do mundo. O mundo ainda é do mundo. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem na reflexão dessa noite. E observem os lírios do canto, como diz Jesus Cristo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Imagine nós que somos filhos especiais, né? Filhos queridos, né? Do Pai de amor e infinita bondade. Muito obrigado a todos, muita paz, que Deus ilumine a cada um de vocês, hoje e sempre. Vai dar os Sim, você dá obrigado. Lembrou? A casa de oração, né? Sendeiro Divina, tem as atividades na quarta-feira. Quem tiver interesse em conhecer melhor a doutrina, tem o estudo do Livro dos Espíritos na quarta-feira, às 8 horas. Né? Então, é aberto ao público. 10 para as 8, nós já estamos chegando aqui, preparando a casa para o estudo do Livro dos Espíritos. Né? Fiquem à vontade aqueles que desejarem conhecer melhor a doutrina. Uma vez por mês, o Centena Divina realiza um trabalho, se eu disser, talvez, ele não faz parte da canal, mas é um trabalho que já participou maravilhoso. É a campanha do quilo. Em que consiste a campanha do quilo? Grupo de trabalhadores ou frequentadores da casa se reúnem aqui no sábado, 15 para as 4 da tarde, fazem a preparação e escolhem um bairro com o objetivo de pedir donativos para famílias assistidas pela casa, né? E esses materiais, essas doações vão compor as cestas que serão distribuídas. No próximo sábado haverá a campanha do quilo. Então, quem quiser conhecer, participar da campanha do quilo, sinta-se à vontade, né? Estaremos aqui em outras atividades de portas abertas, também receberemos a todos para esse trabalho. De 15 em 15 dias, né, tem trabalho no hospital espiritual do Ricardo Menezes. Né? A casa é aberta às 7 horas e 8 horas começa o atendimento. Se for o atendimento desejar atender para um irmão desencarnado, tragam o atestado de óbito e 8h30 começa, né, o atendimento. Né? Então, tem mais algum? Só a Câmara de Educação vai ser. Sim, quando terminar, até concluir aqui esse estudo de hoje, a Câmara de Passe estará funcionando e aqueles que desejarem receber o espaço magnético, aguardem os seus locais que serão convidados para adentrarem ao passo. O hospital.
Professor das dúvidas. Foi isso que eu falei, né? O Hospital Espiritual Ricardo Menezes foi domingo passado, aí o próximo domingo não tem, o próximo, né? Ok? Então, quem quer fazer a prece? Fica à vontade. Então, com esse sentimento de gratidão, vamos entrar em sintonia mais uma vez com o nosso Criador. Pai infinito, amor e bondade, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite de aprendizado, mais uma noite e mais um passo na nossa caminhada evolutiva. Agradecemos a todos que estiveram aqui presentes, aos trabalhadores desencarnados que estão aqui presentes conosco, nos auxiliando e auxiliando a todos que necessitam. Agradecemos a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco, nos guiando, nos orientando, e pela proteção da nossa Mãe Santíssima Maria. Agradecemos a Ti, Senhor, pela saúde, pela nossa família, os nossos parentes, por todos aqueles que estão acompanhando em casa, que sejam abençoados com os Teus bálsamos salutares. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos acompanhar hoje e sempre, na nossa mente e no nosso coração, e possamos colocar em prática todo o aprendizado adquirido hoje e sempre. Que assim seja.